Olá pessoal, Náutico vence o Caruaru City por 2-0 nos aflitos com gols de Souza e Matheus Carvalho. Vamos falar aqui do jogo e aqui é o canal falando de futebol com o Rubinho Barbosa. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal, gente, dá uma força aí. Você que já é inscrito, meu muito obrigado e pode comentar à vontade aí o jogo de hoje, Náutico e Caruaru City. Quero falar que eu acertei o placar, eu disse 2-0 para o Náutico. Bom, o Náutico entrou para esta partida com Wagner, Vitor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos, Matheus Cocão, Jean Mangabeira e Souza. Essa foi a novidade. Matheus Carvalho, Fernando Neto e Júlio. Bom, o jogo. Um jogo fraco, um jogo muito fraco. 3 mil e poucas pessoas assistiram a partida. O Náutico com muita dificuldade no primeiro tempo no seu setor ofensivo, né? Tanto o Júlio quanto o Fernando Neto são dois jogadores inúteis praticamente, não conseguem nada, não fazem nada, não dão um chute em gol. É impressionante a falta de ofensividade desse ataque do Náutico. E aí assim, o que eu vi do primeiro tempo, né? Lógico, a equipe do Caruaru City veio para se defender, até marcou muito bem, dentro das suas limitações. O Náutico, esporadicamente, algum chute em gol, tal. O goleiro foi muito bem, o goleiro do Caruaru City. Mas, assim, o que mais me impressionou foi a desorganização da equipe do Náutico. Porque o Náutico entrou, Vitor Ferraz na lateral direita, nunca foi lateral direito. Ele sempre entrava pelo meio, sempre jogando pelo meio. Souza, que era para ser meia, jogou no primeiro tempo de na ponta direita. E, diga-se de passagem, muito mal, por sinal. Não acertou um passe, não acertava uma jogada, nada, zero. Né? Então, Matheus Carvalho era o único jogador que tentava realmente fazer alguma coisa no primeiro tempo. Então, o Náutico foi muito inofensivo. O Náutico não atacava, o Náutico tocava muita bola, mas não criava chances de gol. Teve uma bola no escanteio de cabeça, eu acho que foi o Denilson que cabeceou, o goleiro pegou. Mas assim, taticamente, o Náutico não foi nada, não tinha nada. Uma coisa horrorosa. Uma desorganização tática, técnica, um time todo enrolado, não tinha ataque, não tinha jogadas. Então ficou aquele futebol apático, muito ruim de se ver. E 0-0 foi o resultado do primeiro tempo. No segundo tempo, o Náutico volta até mais ofensivo. Ele abre o Fernando Neto para a esquerda, certo? E Souza, por incrível que pareça, ele vem jogar de ponta esquerda, na ponta esquerda também. Ele sai da direita, vem para a ponta esquerda. E aí o Náutico não tinha criatividade no meio de campo, porque Matheus, o Vitor Ferraz via também para o meio de campo. Aí ficava Vitor Ferraz, o Matheus Cocão e o Jean Mangabeira. Na verdade, o Cocão e o Mangabeira não tinham o que fazer no campo, porque a equipe do Caruaru City não atacava, não agredia. Então, o Náutico começou a jogar muito pela esquerda, assim, mas não saía nada. Aí houve realmente uma substituição que, pelo menos, melhorou o jogo do Náutico, que foi a saída do Fernando Neto. Muito fraco esse Fernando Neto. Pode até melhorar, a gente não sabe. Mas está tendo as oportunidades e não está aproveitando. O Caion entrou, jogou mais do que ele. Pelo menos procurou, correu, se movimentou e deu um passe, um grande lançamento para Souza de cabeça fazer o primeiro gol. Souza, que na minha opinião era o pior jogador em campo. O Souza foi responsável por 2 contra-ataques do Caruaru City. Ele perde 2 bolas na intermediária e o Caruaru City não aproveitou os contra-ataques. Mas Souza estava horrível no jogo. Aliás, o que Souza vem fazendo no Náutico é algo triste, essa é a verdade. Mas ele recebe um lançamento do Caion e de cabeça faz uma bela cabeçada, diga-se de passagem. Como se deve ser. Jogador experiente e sozinho, de cabeça, faz 1-0. E aí deu um alívio para o torcedor alvirrubro. Porque o jogo estava ruim, o Náutico não conseguia quebrar as linhas defensivas da equipe do Caruaru City, que estava marcando muito bem. Só fez isso no jogo, marcar.
mas leva esse gol, um gol de uma bola cruzada, uma falha na defesa do Caruaru City, e o Náutico aproveita e realmente foi um alívio, um alívio. Aí o Náutico começou a tocar passe e em outra jogada do Canhon, ele corta para dentro, a bola sobrou, um bate e rebate dentro da área, e Matheus Carvalho, como deve ser um atacante, estava lá no lugar certo, na hora certa, e faz o segundo gol, e também o seu segundo gol no campeonato. Isso é importante. Matheus Carvalho, que no segundo tempo também sumiu no jogo. Sumiu, totalmente sumido da partida no segundo tempo. O que me impressionou foi assim, a falta de preparo físico da equipe do Náutico. Muitos jogadores, muitos cansados. Souza, Vitor Ferraz, Matheus Carvalho, esses meninos novos aí, Júlio, Fernando Neto, todo mundo cansado. Então, assim, o Náutico faz 2-0 aos 42 minutos, né? Com o Matheus Carvalho, aí acabou o jogo, tranquilo. Uma vitória que estava, no momento do jogo, o torcedor estava preocupado, mas o Náutico consegue vencer com 2 gols, um de Souza e um de Matheus Carvalho. 2-0, o torcedor sai aliviado, mas preocupado com o futebol do Náutico. Preocupado com a organização tática. O Náutico não tem treinador. Isso é fato. Não tem treinador. O Náutico não tem um esquema tático. O Náutico não produz nada. O Náutico não produziu nada nesse jogo de hoje. Essa é a verdade. 2 gols, numa jogada individual, num belo lançamento. Lançamento esse que o Náutico no primeiro tempo fez muito, principalmente da esquerda para dentro da área, e a defesa do Caruaru City tirou todas. Mas nesse lançamento do Canhon, que foi um belo lançamento, o Náutico faz o gol. E aí realmente todo mundo sabia que o Náutico ia vencer o jogo depois desse gol de Souza. Frisar também a ineficiência do Anilson. Ele recebeu 3 bolas na linha de fundo, sozinho, e cruzou mal pra caramba. É um jogador realmente que nem é lateral direito e também não é zagueiro. Não é zagueiro. É muito fraco. Em uma oportunidade, o Caruaru quase faz o gol no primeiro tempo, né? E o miolo de zaga bateu cabeça. Na verdade, a vitória foi merecida pelo que o Náutico produziu, jogou para vencer. Desorganizado, com jogadores fracos tecnicamente, mas assim, o Caruaru City só veio para se defender, né? Isso é verdade. E aí terminou levando 1-0, aí acabou o jogo. O Caruaru City não tinha força para se defender. O que fica de positivo? A vontade. A vontade realmente foi importante, né? Foi importante, mas tecnicamente um jogo muito sofrível. E alguns jogadores realmente com problemas físicos, como o de Souza, é preocupante demais. Souza no segundo tempo estava andando em campo, andando, passeando. Fez um gol, salvou a pele dele, porque no futebol tem isso, certo? E Matheus Carvalho também no segundo tempo, andando, sem produzir nada. O Náutico agora volta a jogar no domingo que vem contra o Santa Cruz, né, no Arruda. Santa Cruz que joga amanhã contra o Afogados, também no Arruda. Então, já tem o primeiro clássico. E vou dizer, pessoal, o Náutico tem que melhorar muito o seu futebol. Muito. O Náutico, além de tecnicamente estar muito mal, taticamente está péssimo, certo? Uma bagunça geral. Vitor Ferraz, que é lateral direito, não joga na lateral. Souza, que é meia, joga de ponta. É uma coisa assim absurda. Os atacantes batem cabeça, certo? O Náutico não tem uma jogada trabalhada. No meio do campo deixa espaço para os contra-ataques. E se jogar contra o Santa Cruz dessa forma, o Santa Cruz está bem organizado, pode ter problemas realmente no setor defensivo, a equipe do Náutico para esse jogo contra o Santa Cruz. Mas vamos falar para ser mais próximo sobre esse jogo, até porque tem um jogo do Santa Cruz amanhã e precisamos ver como o Santa Cruz vai estrear no Pernambucano. A verdade é que o Náutico consegue seus primeiros 3 pontos, depois da derrota contra o Central, não jogou nada contra o Central, também não jogou nada hoje, mas prevaleceu o mando de campo e seu melhor futebol em relação ao Caruaru City. A torcida ficou preocupada porque o time foi mal, mas venceu, e no futebol o que vale são os 3 pontos. Esquilo do Leite, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas.
neste mês de janeiro, promoção de férias de domingo até sexta-feira por R$ 29,99. É isso aí, pessoal. Torcedor do Náutico vai dormir feliz, né? Os 3 pontos conquistados, seus primeiros 3 pontos conquistados no Campeonato Pernambucano. Outro resultado de hoje foi o Salgueiro empatou de 2-2 com o Petrolina e ainda estão jogando Porto e Central e Sport e Maguari também vai ser hoje ainda a partir de 9 horas. É isso aí. Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.